Imagine a cena. Um homem que dedicou toda a sua vida a preparar o caminho para o Messias, que batizou o próprio Cristo, que ouviu a voz de Deus descendo dos céus. Esse homem agora está numa masmorra fria e escura. E você sabe o que é mais perturbador? Jesus sabia exatamente onde ele estava. Jesus tinha o poder de libertá-lo, mas não fez nada. Essa é uma das histórias mais inquietantes de toda a Bíblia. Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que são fiéis muitas vezes enfrentam os finais mais trágicos? Onde estava Jesus quando João Batista mais precisava dele? Hoje vamos mergulhar nessa narrativa dolorosa e real. E ao final deste vídeo, você nunca mais verá o sofrimento, a fé e o propósito divino da mesma maneira. Porque às vezes, o silêncio de Deus fala mais alto do que qualquer milagre. João Batista não era aquela figura romantizada das pinturas. Era um homem real, que vivia no deserto, vestido com pelos de camelo comendo gafanhotos, em mel silvestre. Um homem que não tinha medo de nada, nem de ninguém. João nasceu de um milagre. Seus pais, Zacarias e Isabel, já eram idosos, e ela era estéril. Mas Deus tinha um plano específico para aquele menino. Desde o ventre, João foi separado para uma missão única: preparar o caminho para o Messias. Ele cresceu no deserto, moldado pela solidão e pela presença de Deus. E quando surgiu, aos 30 anos, sua mensagem era como fogo. Ele não pregava para agradar. Chamava os fariseus de raça de víboras. Enfrentava a hipocrisia religiosa e não tinha medo de confrontar até mesmo o rei Herodes. Foi esse confronto que selou seu destino. Herodes havia se divorciado de sua esposa para casar com Herodias, a mulher de seu próprio irmão. Um escândalo moral chocante, e João denunciou publicamente esse adultério, essa transgressão flagrante da lei de Deus. Herodias nunca o perdoou. Ela guardou um ódio mortal no coração. E quando finalmente conseguiu que Herodes prendesse João, ela esperou pacientemente pela oportunidade de destruí-lo. A prisão aconteceu durante o ministério de Jesus. Pense na ironia. Enquanto Jesus estava lá fora, pregando para multidões, curando enfermos, ressuscitando mortos, seu primo estava apodrecendo numa masmorra, sozinho, esquecido. Aparentemente, até por Deus, a fé de João foi testada naquela prisão de uma maneira que poucos podem compreender, porque não é fácil acreditar quando você está no escuro. Não é fácil confiar quando as circunstâncias gritam que você foi abandonado. Há um momento no Evangelho de Mateus que revela a profundidade da angústia de João, da prisão. Ele manda seus discípulos até Jesus com uma pergunta devastadora: És tu aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? João, que tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus, que tinha ouvido a voz do Pai, agora estava duvidando. Não porque fosse fraco, mas porque era humano. Quando você está sofrendo e suas orações parecem voltar vazias, a dúvida sussurra: será que valeu a pena? A resposta de Jesus é fascinante. Ele não vai visitar João. Não envia anjos para libertá-lo. Simplesmente manda uma mensagem: digam a João o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é pregado aos pobres. Em outras palavras, diga a João que eu sou quem ele pensava que eu era. Os milagres estão acontecendo, mas ele vai ter que confiar em mim, mesmo que eu não o liberte. Isso não te perturba? Jesus tinha poder para libertar João, mas escolheu não usar. Por quê? Enquanto João definhava na prisão, Herodes vivia um conflito interno terrível. As Escrituras dizem que ele temia João, porque sabia que era um homem justo e santo. Herodes até gostava de ouvi-lo falar, mesmo que suas palavras o perturbassem. Ele estava preso entre sua consciência e seu desejo. Herodias esperava sua chance, e numa noite de festa, a oportunidade chegou. Era o aniversário de Herodes.
uma celebração grandiosa. Salomé, a filha de Herodias, entrou para dançar. Sua dança encantou Herodes de tal maneira que, embriagado, ele fez um juramento tolo: peça-me o que quiser, e eu lhe darei, até a metade do meu reino. Salomé correu até sua mãe. O que devo pedir? E Herodias, com o coração cheio de veneno, respondeu: a cabeça de João Batista, num prato. A Bíblia diz que Herodes ficou profundamente entristecido, mas seu juramento público, sua necessidade de manter as aparências, o prenderam. E assim, por causa da vaidade de um rei, da dança de uma menina e do ódio de uma mulher, o maior profeta foi decapitado numa prisão escura. A cabeça de João foi trazida num prato. Seus discípulos pegaram o corpo, o sepultaram e foram contar a Jesus. E o que Jesus fez? Quando soube, ele se retirou para um lugar deserto, sozinho. Para chorar? Para orar, a Bíblia não diz. Mas sabemos que ele precisou de um momento, porque Jesus amava João. Então, por que não impediu aquela morte? Essa é a pergunta que nos atormenta. Por que Jesus, que ressuscitou mortos, não moveu um dedo para salvar seu próprio primo, o homem que o apresentou ao mundo? A resposta é incômoda, mas profunda. Porque nem todo milagre se manifesta da forma que esperamos. Porque nem toda libertação acontece nesta vida. Porque o propósito de Deus muitas vezes transcende nosso conforto imediato. João Batista nasceu com uma missão: preparar o caminho para Jesus, e ele cumpriu perfeitamente. Batizou Jesus, proclamou que o Cordeiro de Deus estava entre eles, e no final, morreu como mártir, selando seu testemunho com sangue. A morte de João não foi uma falha do plano de Deus, foi o cumprimento dele. João seguiu os passos de todos os profetas, rejeitados, perseguidos, martirizados, e preparou o caminho não apenas para o ministério de Jesus, mas para sua morte. Mostrou que seguir a verdade tem um custo. Jesus não salvou João porque havia algo maior em jogo. Ele estava ensinando que a fé não é garantia de vida fácil, que servir a Deus não significa estar imune ao sofrimento, que às vezes o maior testemunho é continuar fiel mesmo quando Deus parece silencioso. O silêncio de Jesus não foi abandono, foi confiança, foi respeito pela missão que João aceitou. Foi a permissão para que um homem completasse seu propósito até o fim. A morte de João expôs a podridão moral de Herodes e Herodias. Revelou como o poder pode ser corrompido. Mostrou que a verdade, mesmo quando silenciada, deixa um eco que não pode ser apagado. Anos depois, quando Jesus foi levado diante de Herodes, o rei estava ansioso para vê-lo, porque a consciência de Herodes nunca descansou. Alguns textos sugerem que ele acreditava que Jesus era João, ressuscitado, vindo assombrá-lo. Você pode silenciar a voz de um profeta, mas não pode silenciar a verdade que ele proclamou. Quantas vezes você já se sentiu como João na prisão? Não literalmente, mas preso nas circunstâncias. Talvez uma doença, talvez um casamento destruído, talvez uma crise financeira, talvez a solidão, a depressão, e você ora, você clama, mas o céu parece de bronze. As correntes não se quebram. E você se pergunta, como João, será que vale a pena continuar acreditando? A história de João nos ensina algo revolucionário. Deus não nos deve uma vida sem sofrimento. Ele nunca prometeu isso. O que prometeu foi estar conosco no sofrimento. Que nossa dor teria propósito. Uma coroa que não é deste mundo. João perdeu sua cabeça, mas ganhou uma coroa eterna. Sofreu semanas numa prisão, mas agora está na luz de Deus por toda a eternidade. Foi humilhado por um rei terreno insignificante, mas foi honrado pelo Rei dos Reis. Jesus disse algo poderoso: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ninguém maior. Não Abraão, não Moisés, não Davi.
João Batista. Por quê? Porque grandeza, aos olhos de Deus, não é medida por quanto tempo você vive ou quanto dinheiro acumula. Grandeza é medida por fidelidade, por coragem, por integridade, por estar disposto a pagar o preço da verdade. Se Jesus tivesse libertado João, a história seria sobre o poder de Jesus. Mas por quê? Não libertou. A história é sobre a fidelidade de João. E essa é uma lição muito mais profunda. Vivemos numa geração que quer milagres instantâneos. Queremos que Deus resolva problemas com um estalar de dedos. Ficamos frustrados quando orações não são respondidas imediatamente. Mas a fé verdadeira não é sobre receber o que queremos quando queremos. É sobre confiar em Deus, mesmo quando não entendemos. João provavelmente morreu sem entender por que Jesus não o libertou, mas morreu fiel. E essa fidelidade o tornou grande. Nossa fé depende dos milagres que Deus faz, ou do Deus que faz os milagres, porque se está baseada nas bênçãos, ela vai vacilar quando as bênçãos pararem. Mas se está baseada no caráter de Deus, ela permanecerá firme, mesmo nas tempestades. Jesus não impediu a morte de João, porque estava preparando algo maior, estabelecendo um padrão. O padrão do sofrimento redentor. João mostrou que o caminho para a glória passa pela cruz. Poucos anos depois, o próprio Jesus seguiria esse caminho. Também seria preso injustamente, julgado por um governante fraco, executado de forma brutal. E Deus Pai ficou em silêncio. Por quê? Porque aquela morte tinha propósito redentor. Através daquele sofrimento, a salvação viria para toda a humanidade. O silêncio de Jesus, diante da morte de João, foi um prenúncio do silêncio do Pai diante da morte de Jesus. Ambos revelam algo profundo. Deus nem sempre impede o sofrimento. Às vezes, Ele o usa para cumprir propósitos eternos. Isso não torna a dor menos real, mas coloca em perspectiva quando você entende que sua vida não é sobre você, mas sobre o reino de Deus. Então, até seu sofrimento se torna significativo. João não morreu em vão. Sua morte chocou uma nação, expôs a corrupção, inspirou gerações de mártires, e sua fidelidade até a morte validou tudo o que pregou. Ele não era apenas de palavras, mas de convicção profunda, o suficiente para morrer por ela. Pelo que você está disposto a morrer, ou melhor, pelo que está disposto a viver. Porque morrer por algo é um momento, mas viver por algo, dia após dia, mesmo sozinho, mesmo quando Deus parece em silêncio, isso é heroísmo real. A história de João nos convida a repensar nossas expectativas sobre Deus. Queremos um Deus que nos dê conforto. Ele oferece propósito. Queremos um Deus que facilite nossa vida. Ele a torna significativa. Queremos um Deus que nos proteja do sofrimento. Ele o transforma em glória. Às vezes, o maior ato de amor que Deus pode fazer não é nos tirar da prisão, mas nos dar forças para permanecermos fiéis enquanto estamos nela. O que tiramos dessa história? Primeiro, sofrimento não é sinal de abandono. João sofreu e era o homem mais fiel de sua geração. Se você está sofrendo hoje, isso não significa que Deus esqueceu você. Pode significar que Ele confia em você para cumprir um propósito. Segundo, o silêncio de Deus não é indiferença. Jesus chorou quando soube da morte de João. Deus sente nossa dor, mesmo quando não a remove. Terceiro, fidelidade é mais importante que conforto. João escolheu a verdade, mesmo sabendo que custaria tudo, e por isso é lembrado até hoje. Quarto, nossa vida não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. E servir esse reino significa sacrificar nossos planos, nosso conforto, nossa segurança. Mas esses sacrifícios nunca são em vão. Finalmente, a morte não é o fim. João foi decapitado, mas sua história não terminou. Ele vive na eternidade, e todos que seguem seus passos de fidelidade também viverão. O silêncio de Jesus não foi fraqueza.
foi sabedoria. Não foi falta de amor. Foi amor profundo o suficiente para permitir que João completasse seu chamado. Não foi ausência. Foi presença de uma forma que transcende nossa compreensão. Porque às vezes, Deus nos ama demais para nos dar o que pedimos. Ele nos ama demais para interromper o processo que nos está moldando. Ele nos ama demais para nos privar da glória que vem através do sofrimento fiel. Se você está na prisão hoje, seja ela qual for, lembre-se, Deus não te esqueceu. Ele está escrevendo uma história através da sua vida que é maior do que você imagina. Continue fiel, continue confiando, porque um dia diante do trono de Deus, você vai entender. Vai ver que cada momento de sofrimento tinha propósito, que cada oração não respondida tinha razão, que cada silêncio estava carregado de significado. E talvez você ouça as palavras que João certamente ouviu. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre o muito. Entre na alegria do seu Senhor. Essa é a história do silêncio de Jesus. Uma história que nos desconforta, mas nos transforma. Que nos desafia, mas nos fortalece. Que nos lembra que servir a Deus não é garantia de vida fácil, mas é garantia de vida significativa. E no final, isso é tudo o que realmente importa.